Existem 59 pedidos de impeachment contra ministros do STF, parados lá no Senado Federal. Desses, 28 pedidos são contra um único ministro, Alexandre de Moraes. Mas afinal, como que funciona esse processo de impeachment do ministro do STF? É possível? Não é possível? Vem comigo que eu vou te explicar. Mas não esquece, deixa aqui o seu curtir, segue também aqui o perfil para que chegue mais conteúdo de direito aí para você. Cada vez mais as pessoas elas têm se questionado sobre a atuação ativista do Supremo Tribunal Federal. E recorrentemente vem a pergunta: quem acaba fazendo a vigia do vigia? Se o STF é o vigia da Constituição, quem faz a vigilância do STF? Bem, quem vigia ou quem deveria vigiar é o Senado Federal. Então acompanhe aqui comigo. Quando da elaboração lá da Constituição de 88, o Poder Constituinte originário, ele estabeleceu lá no artigo 102 da Constituição que compete ao Supremo Tribunal a guarda da Constituição. Ou seja, o que eu quero dizer com guarda? É proteger, preservar, cuidar. Mas atenção, não se pode extrapolar esses limites constitucionais. Até o próprio poder, que é incumbido de reformar a Constituição, ele tem limitações. O Poder Constituinte originário, ele deixou estabelecido certos limites para o seu filho, vamos dizer assim, o Poder Constituinte derivado reformador. Portanto, justamente em razão dessa preocupação de que os membros aí da Suprema Corte pudessem extrapolar certos limites, é que existe a possibilidade do impeachment de um, que é um instrumento legal. Não se fala que em golpe, impeachment é algo previsto na Constituição. É um exemplo do sistema de freios e contrapesos. O Poder Legislativo, então, ele acaba fazendo uma vigilância do Judiciário e o Judiciário faz a vigilância do Legislativo. Os ministros aí do STF, tal como o Presidente da República, então, eles podem cometer as infrações penais, que são os crimes comuns, crimes de responsabilidade, que seriam infrações político-administrativas. Como estamos tratando aqui do processo de impeachment, vamos nos restringir aos crimes de responsabilidade, que são essas infrações político-administrativas, que apesar de serem chamadas de crime, elas não partem de uma natureza de crime. Elas estão estabelecidas lá no artigo 39 da Lei 1079 de 50, que define os crimes de responsabilidade e regula também o processo e julgamento. Então, pelo artigo 39, o que a gente vai encontrar lá como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Alterar de forma, exceto por via de recurso, aí a decisão ou voto que já tenha sido proferido lá na sessão do tribunal, proferir um julgamento quando, por lei, ele seja suspeito na causa, aqui um ponto principal, exercer atividade político-partidária, outro ponto, ser aí desidioso no cumprimento dos deveres e também se ele proceder de forma incompatível com a honra, com a dignidade, com o decoro aí das funções. Então esses seriam os crimes. Dessa forma, caso o ministro pratique algum desses atos aí que possa ser enquadrado como crime de responsabilidade, ele poderá então ser iniciado o processo de impeachment. Tá, mas e aí quem que pode oferecer essa denúncia, por exemplo? Bom, quem que pode oferecer a denúncia é qualquer cidadão, desde que esse cidadão ele esteja em pleno gozo aí dos seus direitos políticos, ele pode ser apresentado, então, diretamente lá no Senado Federal. Claro que atendidos os requisitos legais lá do artigo 41 da Lei 1079 de 50. Então, após isso, ele passa por um exame liminar, que é feito pelo presidente do Senado, e aí que mora o problema. O presidente do Senado, a não ser que ele tenha plena certeza de que quem está propondo reúne todos os votos aí para que seja aprovado, ele não vai colocar em votação, ele não vai encaminhar nem para a comissão especial do Senado para que ela seja instaurada na forma do artigo 44 a 55 dessa mesma lei. Então, normalmente, e todos eles acabam parando aí nessa análise preliminar lá com o presidente do Senado. Imaginamos então que o presidente do Senado instaure a comissão para avaliar e montar então um parecer inicial. Esse parecer inicial ele pode ter dois resultados. Eles podem optar pelo prosseguimento do processo
ou pelo seu arquivamento da denúncia. Se for optado pelo prosseguimento, o plenário, então, do Senado, ele tem que ser aprovado por maioria simples. O denunciado, se ele for aprovado por maioria simples, o citado ele é chamado para que apresente defesa. Tá? Ouvida a defesa, então, essa comissão tem que elaborar um segundo parecer. Então, após esse ministro ter apresentado a defesa, essa comissão ter elaborado um segundo parecer, esse parecer também vai ser votado no plenário, que vai deliberar. Então, novamente, por maioria simples. Se aprovado, o Senado então vai comunicar ao STF e o ministro ele é afastado por 180 dias. E o processo ele segue para julgamento. Caso lá no julgamento ele seja rejeitado, o processo é arquivado. Então, no julgamento, que é conduzido novamente pelo plenário do Senado Federal, conforme o artigo 52, inciso 2º da Constituição, a condenação ela só vai ocorrer se obtiver o voto favorável de no mínimo 2/3 dos senadores. Ou seja, seriam necessários aí 54 votos favoráveis ao impeachment do ministro. As penalidades, então, possíveis em caso de condenação, esse ministro ele estaria sujeito às penalidades lá do artigo 52, parágrafo único da Constituição, que é a perda do cargo, a inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, além de outras sanções judiciais ali cabíveis a serem apuradas e também aplicadas durante o processo próprio. Dito isso, eu quero saber de você. Será que teremos pela primeira vez na história desse país o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ler cada um deles.